Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Bom dia, meus irmãos e telespectadores da TV Bandeirantes. Hoje é um dia muito especial. Eu queria te convidar a ficar conosco nesse programa. Teremos uma programação diversificada. Inicialmente, temos uma palavra que vai falar muito ao seu coração. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Ele vai te orientar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você precisa tomar uma decisão. Mas hoje o Espírito Santo vai te orientar. Na sequência, teremos uma grande entrevista com a Previc, onde vai tratar de um tema muito importante para você, pastor. Aposentadoria de pastores. Você que trabalhou no verão e não se preocupou com o inverno da sua vida, a sua velhice. Nós temos um tema muito importante para você. E no final, a nossa igreja estará louvando ao Senhor. Não percam, ainda hoje, nesse programa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queria que você abrisse já no 8, que está do lado, né? 8, verso de número 13. 8, verso de número 13. Diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Amém? Irmãos, neste momento, eu gostaria de compartilhar com vocês este tema. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, o tema seria a fonte de sabedoria e de vitória. Amém? Às vezes nós encontramos pessoas, nós encontramos vários irmãos e irmãs que gostariam de entender como fazer para se tornar sábio, para se tornar inteligente, para tomar decisões acertadas na vida. Se eu perguntasse para a igreja aqui, quem deseja ser sábio e vitorioso aqui, muita gente ergueria a mão. Eu tenho certeza disso. Mas existe um preço, existe uma regra. Assim como num veículo tem um manual, aqui existe um manual do ser humano. É a palavra de Deus. É o manual para que você e eu sejamos abençoados. Então, às vezes vão te perguntar, o que é sabedoria? O que é sabedoria? Né? Talvez algumas pessoas, algumas vão dizer que são informações. Uma pessoa sábia é aquela que tem acesso a muitas informações. Pois bem, eu quero te dizer que na internet tem bilhões e bilhões de informações e nem por isso as pessoas são sábias. Muitas informações, trilhões de informações, e todo dia sendo alimentadas essas informações e nem por isso as pessoas são sábias. Ou, talvez alguém vai dizer, a inteligência é algo que também produz a sabedoria. Irmãos, quero te dizer o seguinte, nós assistimos neste mundo, neste século, homens que eram muito inteligentes, mas não eram sábios. Homens que se achavam até inteligentes demais, chegaram ao ponto de cometer atrocidades contra a raça humana, se achando diferentes, criando aí até uma guerra mundial, porque se achavam diferentes. Então, inteligência, às vezes, não quer dizer sabedoria. E eu digo mais, às vezes a inteligência, ela depende da maneira que você pega. Ou seja, a inteligência é como se fosse uma espada. A espada tem o cabo e tem a navalha. Se você pegar a inteligência na navalha, você vai se cortar com ela. Se você pegar ela pelo cabo, você vai sair abrindo caminho. Então, a mesma inteligência, é preciso sabedoria para ver como que você pega, como que você utiliza essa inteligência que foi o próprio Deus
que te deu. Então, pastor, o que é sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria é você ter a possibilidade de desfrutar de um dom que permite você escolher o melhor caminho. Surgiu uma situação nova, surgiu um caso novo, surgiu um problema novo. Aí Deus lhe envia o dom da sabedoria para você escolher o melhor caminho, que nem sempre, irmãos e irmãs, nem sempre é o caminho mais bonito, nem sempre é o caminho mais largo, mas é o melhor caminho. E eu quero te dizer que a própria Bíblia diz, como nós lemos aqui agora há pouco, em Provérbios, capítulo de número 9, verso de número 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não é a internet, não são muitas informações, não, às vezes não é aquela inteligência que você está vivendo. O temor do Senhor, sim, é o princípio de toda a sabedoria. Às vezes você vai perguntar, pastor, o que é o temor do Senhor? É ter medo de Deus? Eu tenho que ter medo de Deus, eu tenho que ter medo do Senhor, eu estou servindo a um Deus carrasco, eu estou servindo a um Deus tirano, eu estou servindo a um Deus que castiga muito. Irmãos, o temor do Senhor é algo bem diferente. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O temor do Senhor é obedecer a sua palavra. E o próprio livro de Provérbios ainda cita, que nós vamos ver agora, nós vamos meditar, porque o temor do Senhor não é ter medo de Deus. O salmista diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar. E em Isaías 64:4 diz, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então o temor do Senhor, irmãos, é muito mais além. E eu vou aqui começar a meditar, né? O que é o temor do Senhor, para que eu e você saiamos daqui abençoados, direcionados, que amanhã, nesta segunda-feira, nós possamos saber o que fazer para se tornar um homem e uma mulher sábio, um homem e uma mulher que toma as decisões sabiamente, um homem e uma mulher que tudo que fizer, próspero será, porque a sabedoria irá te acompanhar. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios 8, verso de número 13, que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Aborrecer o mal. E aí, nós pensamos, o que é aborrecer o mal? Eu quero te dizer que aborrecer o mal, primeiramente, é seguir a Jesus. Você não deve seguir a maioria. Às vezes a maioria preparou algo que vai envolver um irmão, que vai envolver uma irmã, que vai prejudicar um irmão, que vai prejudicar uma irmã. E eu quero te dizer, o temor do Senhor é aborrecer o mal. E é você não seguir a maioria, mas seguir a Jesus. Você está neste mundo para fazer a diferença. E para fazer a diferença, irmãos, é necessário você ter visão espiritual. Visão espiritual, pastor? É, visão espiritual. E a visão espiritual, irmãos, ela é composta de 3 esferas. A visão espiritual, ela é quando você vê o melhor, quando todo mundo vê o pior. Você consegue ver o melhor quando todo mundo vê o pior. Às vezes lá na tua empresa, na tua casa, na onde você está inserido, na sociedade que você está, criaram regras novas, criaram situações novas. Agora vai ficar mais difícil. Todo mundo acha que ficou pior. Mas o nome do Senhor será glorificado na sua vida, porque você é diferente, você faz a diferença, você vai conseguir ver o melhor quando todo mundo vê o pior. Então, ter visão espiritual é ter uma visão, às vezes, dependendo da situação, uma visão otimista.
Ter visão espiritual é algo mais ainda. É quando vem o melhor, você vê o pior. Né? Olha, agora nós vamos se dar bem, vamos ganhar muito dinheiro, vai ser uma situação diferente. Olha, ninguém ficou sabendo lá na empresa, mas o salário veio a mais. Olha, essa situação aconteceu lá na minha vizinhança, ou no meu bairro, o imposto que eu pago, enfim. Todo mundo vê o melhor, mas você consegue ver o pior. Você sabe que aquilo não é algo lícito. Você sabe que aquilo não é algo de Deus. Você sabe que ali não pactua com o Senhor, não pactua com a vontade do Senhor. Existe mal. Você tem que aborrecer o mal. Então, ter visão espiritual também é quando todo mundo vê o melhor, você vê o pior. É uma visão que eu chamo de realista. Você, quando todos veem o pior, você consegue ver o melhor. Uma visão otimista. Depois, você tem uma visão realista. Quando todo mundo vê o melhor, você consegue enxergar que lá na frente, aquilo vai dar problema, aquele negócio vai dar problema, aquilo não está certo, aquilo está prejudicando alguém, aquilo está prejudicando algo. Todos veem o melhor, mas você consegue ver o pior. E por último, uma visão que eu chamo de futurista. Você não vai enxergar as coisas com os olhos, mas você vai enxergar com a mente. Você vai perceber que aquela situação que hoje está se apresentando não é algo honesto. E eu digo mais, existe até uma filosofia no mundo que diz que se o desonesto soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto nem que fosse por desonestidade. Né? É verdade, irmão, é verdade. Né? Então, visão futurista é aquele que também sabe que aquele passo que ele vai dar, aquela atitude que ele vai tomar, não é algo que o nome do Senhor vai ser glorificado. O desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. O desejo de ter santidade na sua vida tem que ser muito maior do que o desejo da sua felicidade. Ah, pastor, mas aquele moço me dá tanta alegria, me dá tanta felicidade. Irmã, a sua santidade é mais importante do que a sua felicidade. Como já foi cantado aqui, os serafins diziam ao Senhor: santo, santo, santo é o Senhor. Eles não diziam feliz, feliz. Então, quer ser sábio, quer ser vitorioso, aborreça o mal. Segundo lugar, irmãos, se você quer uma vida de vitória, e você quer uma vida de santidade, a Bíblia diz que você deve aborrecer o orgulho. E eu quero te dizer ainda, já falando do orgulho, o orgulho é um sentimento muito fraco. O orgulho é um sentimento muito pequeno. O orgulho é um sentimento muito frágil. Porque, vez ou outra, eu encontro pessoas dizendo que estão com o orgulho ferido. Eu estou com o meu orgulho ferido, pastor. Aquela pessoa me falou isso, me ofendeu muito, me deixou com o orgulho ferido. Mas eu nunca vi ninguém dizendo que está com a humildade ferida. Então, eu penso logo que o orgulho é um sentimento fraco, mas a humildade é um sentimento forte. Então eu quero te dizer, nesta noite, reconheça os seus erros. Você quer vencer, você quer ter sabedoria? Reconheça os seus erros, reconheça as suas limitações. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 1:6. Eis que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Todo mundo sabe que nós estamos em obras, irmão. Peça perdão, exercite isso. Tem gente que tem uma dificuldade em pedir perdão. Eu quero te dizer que o perdão é algo que faz bem para quem pede e faz bem para quem libera. O perdão é algo que faz bem para os dois. Então, você quer ser sábio, quer ser vitorioso, aborreça o orgulho. Se liberta dessa situação que está te amarrando. Se liberta dessa situação que está prendendo. Semeie o perdão. Vai fazer bem para os dois que estão envolvidos. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Romanos 12:19, com relação aos nossos inimigos: se o seu inimigo tiver sede, dê algo para beber. Se ele tiver fome, dê-lhe de comer. Porque desta maneira, a Bíblia diz que você vai amontoar
brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele não vai entender o que está acontecendo. Eu magoei aquela pessoa, eu ofendi aquela irmã, aquela irmã, eu ofendi aquela pessoa, e ele me perdoou, ele me declarou, ele me cumprimentou. A Bíblia diz que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Você quer deixar alguém de cabeça quente, irmão? Libera o perdão para ele. É tudo que ele não esperava de você. Libere o perdão para ele, você vai deixar ele com a cabeça quente. A Bíblia diz, amontoará brasas vivas sobre a sua mente. Amém? Quer ter vitória? A Bíblia diz, o temor do Senhor é aborrecer o mal, aborrecer o orgulho, e também aborrecer a arrogância e a soberba. Né? Aborrecer a arrogância, irmãos, é algo muito difícil nos dias atuais. As pessoas hoje viram moda em falar em dano moral, em entrar com execução, em entrar com indenização. Né? Hoje está difícil. O eu está muito em alta. Todo mundo pensa no eu. Mas, nesta noite, o Senhor manda te dizer, se libere da arrogância. Se libere da soberba. Você quer ser sábio, você quer ser vitorioso, aborreça a arrogância. O que é arrogância? Arrogância é se achar superior a outra pessoa, se achar superior, e não só se achar, ficar tentando mostrar que é superior. Né? Ela é contrária à inveja. A inveja é o contrário. A inveja você acha o outro superior, e fica quietinho, não fala nada, mas está com inveja. A arrogância é o contrário. Você se acha superior e ainda fica falando que é superior. Ela é totalmente o contrário. Né? Então, você quer ser sábio, você quer ser vitorioso, aborreça a arrogância e a soberba. A Bíblia diz lá em Salmo 133, quão bom e quão formoso é que os irmãos vivam em união. Nesta noite, você lembre-se que o seu irmão precisa de você. Nesta noite, estenda a mão para o seu irmão. Nesta noite, perceba que ele é tão pecador quanto você, ele é tão limitado quanto você. E Jesus morreu pela sua alma e morreu pela alma dele também. Né? Às vezes, irmãos, Deus vai usar um pequeno para te abençoar. Às vezes é aquele irmão lá do trabalho que está fazendo a faxina, ele vai te dar uma informação valiosa para te abençoar. Você nem imagina de onde vem a bênção do Senhor, quem Deus vai usar. Eu preguei esses tempos, semana passada, dizendo que Deus usou Ananias para abençoar Paulo. Um profeta, um discípulo qualquer chamado Ananias. Nem sabia falar direito. Para abençoar. Então nós não sabemos de onde virão as nossas bênçãos. Então, quer ser sábio? Quer ser vitorioso? Aborreça a soberba e a arrogância. Aborreça que isso não provém do Senhor. Ninguém tropeça em montanha, irmãos. Ninguém tropeça em montanha. A gente derrapa em pedrinha. Você já viu aquele asfalto novo? Você derrapa em pedrinha. Ninguém tropeça em montanha. Só em pedrinha. Então, cuidado com os pequenos detalhes. Cuidado com a arrogância dos pequenos detalhes. Irmãos, quer ser sábio? Quer ser vitorioso? A Bíblia diz ainda, aborreça o mau caminho. Ela diz, aborreça o mal, aborreça o orgulho, aborreça a arrogância e aborreça o mau caminho. Cuidado, o que é o mau caminho, irmão? Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as decisões precipitadas. Cuidado com o que você vai fazer. Tem irmão que primeiro ele age para depois orar, quando devia orar para depois agir. Né? Antes de agir, irmãos, ore. Antes de escolher um caminho para onde você vai, uma decisão, um novo emprego, uma mudança familiar, antes, pense, reflita, apresente ao Senhor. É melhor você ficar vermelho 1 minuto e dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não vou por esse caminho. É melhor você ficar vermelho 1 minuto do que amarelar pelo resto da vida de arrependimento. Às vezes você tem que orar. Às vezes você tem que clamar antes de escolher um caminho. Então, aborreça o mau caminho. Às vezes vão te convidar para prejudicar alguém. Às vezes vão te convidar para tomar uma decisão em relação a alguém. Mas eu quero te dizer, antes de você tomar a sua decisão, pense, essa decisão vai ser boa para a minha família? Essa decisão vai ser boa para a sociedade onde eu convivo?
coloque o coletivo acima do individual. Às vezes eu vejo alguns jovens na igreja, já disse isso na igreja, não, pastor, mas eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. O senhor já viu ele? É um gato, né? Depois de um tempo, casou, aí vira um cachorro, né? Então, irmão, pensa antes de tomar a decisão. Antes de casar é gato, depois vira cachorro, né? Ah, pastor, ela é um violão. Depois fica desafinado o violão, né? Então, pense antes de tomar a decisão, né? Vá para o caminho certo. Se você está tomando uma decisão que vai te trazer paz, você está no caminho certo. Se você está tomando uma decisão que vai fazer bem à sua família, você está no caminho certo. Se você está tomando uma decisão que vai fazer bem à obra de Deus, você está no caminho certo. Se você está agindo com a verdade, você está no caminho certo. Se você está fazendo algo que vai trazer guerra, se você está fazendo algo que vai trazer mal à tua família, se é algo desonesto, se é algo que vai prejudicar a obra de Deus, o nome do Senhor, você está no caminho mau. Desvia do caminho mau. Eu quero te dizer ainda, que Jesus diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você escolheu o Senhor Jesus, se você escolheu o caminho de Jesus, você está no caminho certo, né? Você está no caminho certo. Então, irmão, quer aborrecer o mal, quer aborrecer o orgulho, quer aborrecer a arrogância, quer aborrecer o mau caminho, você vai ser sábio. E por último, para a gente fechar a nossa palavra, a Bíblia diz, aborreça a boca perversa. Aborreça a boca perversa. Você precisa vigiar com o poder das palavras. Você precisa vigiar com o que sai da tua boca. Você precisa vigiar com o que você está falando. Você precisa vigiar. A Bíblia diz que, lá em Mateus 15:18, que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, vigie, irmão, você pode destruir famílias, você pode destruir pessoas. O que faz mal é o que sai. E a Bíblia ainda... O Senhor Jesus e o nosso Senhor, em exatamente nada, atribui paternidade ao diabo. Mas existe uma coisa que ele dá paternidade ao diabo. Ele diz lá em João 8:44, o diabo é o pai da mentira. Então, eu quero te dizer, se desvie da boca perversa, porque senão você fica semelhante ao inimigo. Se desvie. A Bíblia ainda registra, irmãos, que a nossa boca é porta-voz do nosso coração. A nossa boca é porta-voz do nosso coração. Em Mateus 12:34 diz, a boca fala o que o coração está cheio. Então eu quero te dizer, pense antes de falar. Analise antes de falar sobre algum irmão. Na verdade, os estudiosos dizem que nós devemos passar por uma peneira. Quando você for falar de alguém, passe por uma peneira, que é composta de 3 esferas. A primeira esfera dessa peneira, isso que eu vou falar, é fato ou é verdade? Eu acho que é verdade ou é verdade? Primeira peneira. Se for verdade, você vai para a segunda. Ainda que seja verdade, é necessário ou não eu falar isso? É necessário ou não? E aí, se for necessário, você vai para a terceira peneira. Isso que eu vou falar é verdade, é necessário, mas vai acrescentar alguma coisa na vida do meu irmão? Se você conseguir responder essas 3 coisas, então fale. Mas se você não responder, se cale, porque o nome do Senhor vai ser glorificado nesse silêncio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Ele já está trabalhando no seu coração. E ele vai continuar trabalhando durante toda essa semana. E agora, aquilo que nós falamos no início do programa. Você pastor, você obreiro, que trabalhou durante todo o verão e não se preocupou com o inverno. Teremos uma grande entrevista com a Previc, que vai falar com você sobre aposentadoria para pastores.
No final do nosso programa ainda teremos a nossa igreja louvando e adorando ao Senhor. E no próximo sábado, com vocês, pastor Reginaldo França, com o programa Vida Abundante. E nós retornamos daqui a 15 dias com uma nova programação, novas entrevistas, novos temas para o meu e o seu coração. Até lá! Estamos aqui com o pastor Lemos para tratar um assunto que há muitos anos tem intrigado os homens e mulheres de Deus. Nós estamos aqui para tratar sobre aposentadoria ou pensão para pastores. Eu queria que ele desse aqui um panorama de quais são as expectativas, o que está sendo protocolado aqui e que vai beneficiar muito o povo evangélico, em especial aquele povo mais carente. Nós temos que ter a consciência de que cuidar do nosso corpo é uma ordem bíblica e o povo de Deus precisa observar essa ordem bíblica, recuperando essa cultura. E dessa forma nós estamos tentando amparar pastores que envelheceram, já estão no inverno de suas vidas e que não estão suficientemente atendidos, não se prepararam para esse momento da sua vida, um momento difícil da sua vida. De modo que, através dos mecanismos modernos e institucionais, como é o caso dos fundos de pensão, controlados pela agência reguladora, que é a Previc, nós instituímos o Bemprev, a Fundação Bemprev. O senhor poderia nos dar alguns detalhes de participação para que o povo comece a se preparar para a chegada dessa bênção, desse projeto que o senhor colocou no seu coração? Pastor Molina, primeiramente, nós estaremos lançando agora, no dia 12 de dezembro, as inscrições para o Instituto Evangélico Memória Pastoral. Esse instituto é um instituto que oferecerá diversos benefícios de assistência nos seus programas a pastores e aos fiéis. A partir de março, estaremos abrindo, assim que chegar a autorização da Previc, a venda dos planos do Bemprev, que será o fundo de pensão propriamente dito. É claro que quem for associado ao IBEMP, se ele optar em ser um sócio integral, ele vai abrir também a sua inscrição no fundo de pensões. Mas esse fundo de pensões ele não foi feito para ser um fundo proibitivo em termos financeiros. Ele foi feito para que qualquer pessoa tenha acesso a ele. Nós começamos com R$50. Não existe outro plano com um valor tão baixo. Pelo que nós conversamos aqui no lançamento do projeto, existe um diferencial dos demais planos. Ele é considerado até inovador pelo superintendente. Qual seria esse diferencial? Essa pergunta é muito pertinente. Primeiro que o nosso plano não tem aquela taxa chamada de carregamento. O nosso custo administrativo é de 1%, enquanto que no mercado esses custos chegam até 3%. Por quê? Porque o nosso plano não estabelece visão de lucro. A partir de quando eles podem esperar a chegada desse projeto, desse plano, nossa região? O IBEMP já estará sendo divulgado na região de Presidente Prudente e cercanias já a partir de dezembro. O Instituto Evangélico Memória Pastoral. E nós esperamos no mês de março ou abril já estender as inscrições e os arrolamentos para o fundo de pensões. Nós estaremos lá junto com o pastor Molina e com diversos obreiros dessa região de diversas denominações. Muito obrigado, então, pastor Lemos. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco no programa e o esperamos para dezembro e também para março. Amém? Vem encher o vaso. Sempre está por perto.